bem-vindos à nossa atividade na prática. A atividade na prática de hoje vai ser voltada para a nossa produtividade. Muitas das vezes a gente se pega numa rotina muito automática, muito robotizada. A gente acorda, levanta, toma um café da manhã, vai para o trabalho, volta, faz alguma atividade de lazer e dorme. E isso se repete todos os dias. Isso não é uma prática saudável. Muitas das vezes, quando a gente está vivendo essa rotina, vivendo sempre esse ciclo igual e que você não para focar em atividades de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, você simplesmente acorda para trabalhar e vai dormir para trabalhar no dia seguinte, você vê que a sua vida não está indo para frente, que você não está evoluindo, você não tem tempo para ler um livro, para fazer um exercício físico, para se alimentar melhor, para meditar, para fazer a sua oração. E é muito importante que você identifique se você está vivendo ou não essa situação, porque se você está aqui, eu acredito que você quer alcançar outros patamares da sua vida. Para você alcançar outros patamares, você precisa estar em constante desenvolvimento. Existe aquela frase: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você hoje se encontra diante de uma situação, se sente estagnado profissionalmente, pessoalmente, e você espera que em algum momento a sua vida vai mudar, ela não vai mudar. É necessário que você reajuste a sua vida, as suas circunstâncias, para caminhar por outros caminhos. E o que você precisa fazer para alcançar outros patamares profissionais e financeiros? Você precisa começar em você, começar a se tornar uma pessoa melhor para, consequentemente, aumentar a sua produtividade no trabalho, assim se tornar um profissional melhor e conseguir ganhar mais, ser mais produtivo. Então, o foco da aula de hoje, da nossa prática de hoje, vai ser em tornar você uma pessoa melhor. A gente não necessariamente vai falar aqui de práticas profissionais para você estudar mais ou algo no sentido. E sim, você buscar se desenvolver como pessoa. Então, você vai fazer práticas de autoconhecimento, práticas de autodesenvolvimento. E isso você vai ver que, consequentemente, vai impactar diretamente no seu trabalho e na sua performance. A prática que eu quero trazer para vocês hoje vai ser um pouquinho desafiadora, mas é interessante que você tente aplicar ela aos poucos se você não conseguir fazer essa remodelagem da sua rotina já no primeiro momento. Esse conhecimento literalmente transformou a minha vida e a forma como eu lido com o meu dia a dia, a forma como eu me enxergo como pessoa. A prática que eu vou ensinar para vocês hoje eu já aplico há mais de 3 anos e ela vem transformando a minha vida a cada ano que se passa. E eu vejo na prática o quanto ela impacta no meu dia a dia, na minha rotina, na minha produtividade, até na energia que eu sinto durante o meu dia. Eu vou ensinar para vocês o que o autor Hal Elrod ensina no livro dele, O Milagre da Manhã. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse livro, muitos vão ter certa resistência, mas eu quero que você abaixe a sua censura, escute tudo que eu estou falando e confie nesse desafio. O livro traz 6 práticas para que você aplique na primeira hora do seu dia. Então o objetivo dele é fazer com que você comece o seu dia já focando em você, no seu autodesenvolvimento. E se você fizer isso, você vai ver o quanto vai impactar em todas as outras horas do seu dia. Então ele fala aqui: se você vive hoje uma rotina em que você acorda muito apressado para sair para o trabalho, sempre atrasado, come o seu café da manhã muito rápido, já sai de casa atrasado, a sua rotina o seu dia vai começar assim, a sua vida vai ser sempre assim. Essa correria, esse nunca tenho tempo de nada, essa pressa e você nunca vivendo prazeres da vida, não consegue tomar um café da manhã em paz. A proposta é que você passe a acordar pelo menos 1 hora mais cedo do que você acorda atualmente. Então, se você acorda 6 horas da manhã, a ideia é que você acorde 5 horas da manhã. E aí você vai virar e falar assim: poxa, mas eu já odeio acordar às 6 horas da manhã, eu vou odiar acordar às 5. Você só odeia acordar às 6 horas da manhã porque a primeira coisa que você faz quando você acorda é uma obrigação. Então, de fato, você não tem motivação para acordar. Mas quando você começar a acordar para fazer práticas de autoconhecimento e autodesenvolvimento e sentir na pele o resultado delas, você vai ter motivação para acordar. Eu falo isso por experiência própria. Todos os dias dentro da minha rotina, eu atualmente acordo às 5h30 da manhã e eu acordo feliz, eu acordo animada para começar o meu dia. Isso pode parecer estranho, você não vai acreditar no que eu tô falando, muitas pessoas vão falar que isso é impossível, mas existe toda uma comunidade do Milagre da Manhã que o Hal Elrod criou, que são pessoas, existe o 5 a.m. Club, são pessoas que passaram a acordar cedo para buscar nessa primeira hora se desenvolverem e estão hoje alcançando outros patamares da sua vida e se sentem motivadas em acordar cedo. Então confia, aplica esse processo pelo menos por 1 semana e você já vai começar a ter resultados, você vai ver que a motivação para acordar cedo vai existir. Tá, e o que eu vou fazer nessa primeira hora do meu dia? Ele divide em 6 atividades. Se você decidir acordar só 1 hora, se você tiver apenas 1 hora para desenvolver essas 6 atividades, você vai demandar 10 minutos para cada atividade. Essas atividades são silêncio, leitura, escrita,
exercício físico, visualizações e afirmações. Então a ideia é que você tire 10 minutinhos pelo menos por dia para você ler algum livro, e aqui você pode focar em livros de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, livros de finanças, de marketing, enfim, livros de business, livros que vão fazer com que você de fato cresça. Aqui eu sugiro que você não busque por romances, livros de ficção e que você deixe esses livros mais de lazer para a última hora do seu dia. E que você busque nessa primeira hora do seu dia algum livro que vai te fazer se desenvolver, tá? Então algum livro de fato de autoajuda, alguma coisa relacionada ali ao seu desenvolvimento profissional financeiro. Exercício físico, então é muito importante que na primeira hora do seu dia você coloque o seu corpo para se movimentar. O exercício físico para mim é a primeira coisa que eu faço. Então eu tendo a faltar o meu treino, a falhar com o meu treino, se não for a primeira coisa que eu faço no meu dia. Então eu gosto de já acordar assim, não dá nem tempo de pensar. Acorda, troca de roupa, já vai pra academia e cumpre ali. Se você tiver 10 minutinhos para fazer, faz uma corrida rápida, mas é importante que você coloque o seu corpo em movimento, aumente os seus batimentos cardíacos para que o seu corpo sinta que você já acordou. Se você é uma pessoa que já treina diariamente, já tem a sua hora ali de academia, talvez seja interessante você mover essa hora de academia para a primeira hora do seu dia, e aí você acorda 2 horas mais cedo, né? A primeira hora para você ir para academia e a segunda para desenvolver as outras atividades. Isso é o que eu faço pessoalmente. Terceira prática, momento de silêncio. E aqui pode entrar uma meditação ou uma oração. Esse é o momento em que você vai se conectar com os seus pensamentos. A gente vive uma rotina muito agitada, toda hora buscando conversar com pessoas, se desenvolver, assistir uma aula, fazer isso, fazer aquilo. E é muito raro os momentos que a gente para e se cala. Geralmente os momentos que a gente tem para se calar, a gente liga a televisão, vai assistir alguma coisa. Então esses 10 minutinhos ali de silêncio, de meditação, vai ser muito importante para você começar a acessar ali os seus pensamentos. A gente tem uma força muito poderosa dentro de nós mesmos, que é o nosso subconsciente. Dizem que, tem estudos que mostram que de tudo que está armazenado dentro do nosso cérebro, a gente só tem consciência de 10%. Então tem muita coisa guardada dentro da nossa cabeça, muita informação, coisa boa ali guardada que a gente pode potencializar e buscar acessar se você souber se calar e ouvir os seus próprios pensamentos. Quarta prática, escrita. O nosso pensamento ele é muito agitado, então a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo. Já a nossa escrita ela é um pouco mais lenta. Quando você para escrever o que você está sentindo ou seus pensamentos, você consegue condensar ali em palavras e compreender melhor o que está acontecendo. Então você organiza as suas ideias. Então busque ter um diário, e a ideia desse diário não é falar o que você fez no seu dia anterior, mas sim expressar ali suas emoções, seus sentimentos. Às vezes você pode criar uma prática, por exemplo, de definir, poxa, durante o dia de hoje, listar 3 coisas dos quais eu sou grato. Então criar essas práticas de escrita. Eu vou deixar algumas sugestões de como fazer esse momento de diário ali, esse momento de escrita no PDF que vai estar anexado nessa aula. Quinta prática, visualizações. A ideia é que você tire 10 minutinhos do seu dia para conseguir visualizar o mundo ideal, o que você quer alcançar. Então você pode, por exemplo, criar o seu mapa mental, o seu mapa dos sonhos, listar ali as coisas que você quer alcançar na sua vida. E a ideia é que quanto mais emoção você coloque durante esse momento de visualização, mais forte essa emoção vai vir em você. Lembre que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Aqui a gente vai estar conscientemente colocando os pensamentos certos dentro da sua cabeça, gerando as emoções necessárias para conduzir a uma ação que vai conduzir ao seu resultado. Isso é uma prática ainda um pouco mística, essa questão das visualizações, e eu sugiro que vocês assistam um documentário que tem na Netflix que chama O Segredo. Lá ele mostra o poder de você visualizar e enviar conscientemente as ideias, os sonhos que você tem para o seu subconsciente, e assim o seu subconsciente ele age de forma a conquistar isso. Então busque assistir esse documentário, que lá ele vai explicar um pouquinho melhor sobre essa prática, e você vai ver que com o tempo você vai alcançando aquilo que você almeja. Quanto mais forte, mais frequente forem as suas visualizações, você visualizar aquilo que você quer alcançar. Poxa, eu quero ter uma família, eu quero me casar. Começa a se visualizar vivendo um relacionamento, evocando as emoções que isso te traz. Eu quero ter um filho. Começa a imaginar mesmo, visualizar você engravidando, se você for mulher, você engravidando, você tendo ali aquela gestação, a sua filha, seu filho nascendo, enfim, visualize aquilo. Poxa, eu quero comprar um carro, eu quero um Porsche Cayenne. Imagine você dentro do Porsche Cayenne, visualizando ali o painel, você sentindo a sensação de dirigir, o vidro aberto, o vento batendo. Sinta-se vivendo cada um dos sonhos que você quer e você vai realizar essa prática todos os dias.
Para facilitar a sua visualização, é interessante que você use o seu planner dos sonhos que a gente passou na atividade na prática passada. E a sexta prática são as afirmações, são palavras de afirmação. Aqui você vai conscientemente também enviar para o seu subconsciente a mensagem que você quer criar. Aqueles arquivos de riqueza que a gente falou na maratona do sucesso financeiro, esse vai ser o momento que você vai estar reforçando os arquivos de riqueza dentro da sua cabeça. Dentro do PDF vai ter frases para você selecionar, se você quiser ler diariamente, frases de reafirmação. Busque frases de afirmação, por exemplo, eu sou uma pessoa próspera, eu tenho energia para vencer esse dia, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa amorosa. Então, identifique ali aquilo que você quer desenvolver. Vamos supor que você sente que você é uma pessoa rude, que você quer desenvolver sua doçura. Eu sou uma pessoa doce. Por mais que você não seja hoje essa pessoa, você vai afirmar que você é. E sempre palavras de afirmação e nunca de negação. Então, por exemplo, ao invés de você falar eu não sou uma pessoa rude, você vai afirmar eu sou uma pessoa doce. Sempre que vier algo que você quer sanar, algum problema que você quer quebrar, você vai substituir pela virtude contrária, tá? Então, sempre palavras de afirmação. Essas são as 6 práticas do Milagre da Manhã. E agora vamos para a parte prática. O desafio é que você aplique essas 6 atividades pelos próximos 7 dias. Que você se organize para aplicar essa atividade pelo menos pelos próximos 7 dias. E aí, eu espero que você consiga perdurar isso. Eu, quando comecei a aplicar esse desafio do Milagre da Manhã, eu fiz 7 dias para testar, gostei tanto que estou há 3 anos fazendo. Um ponto importante, vão ter dias em que não vai dar, que você vai dormir muito tarde, que você não vai conseguir acordar mais cedo. Vão ter situações em que realmente não vai se encaixar, algum final de semana que você quer se deixar dormir mais e tá tudo bem. Mas o importante é que você crie essa constância e essa disciplina no início para você engatar na atividade. E aí, depois de um tempo, quando você já tiver ali a prática recorrente, vai existir algum dia que não vai dar certo, que você vai precisar dormir até tarde, que você tiver uma viagem de madrugada, enfim, você não vai conseguir fazer. Tá tudo bem não conseguir fazer, tá? Mas é importante que você faça mais do que você fale. Então, hoje, atualmente, por exemplo, de 30 dias que eu tenho no mês, geralmente tem 2 ou 3 dias que eu não consigo fazer. Então, sim, acontece da gente não conseguir fazer, mas é importante que a gente faça mais do que deixe de fazer. E agora a gente vai para o planejamento desses seus 7 dias de desafio aplicando o Milagre da Manhã. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir a ordem das atividades, das 6 atividades. Tem gente que prefere já acordar e já fazer a prática do silêncio. Para mim não funciona. Se eu acordo e já faço a prática do silêncio, eu imediatamente depois durmo. Então eu não consigo. Para mim, eu prefiro que seja atividade física. Tem gente que prefere deixar a atividade física por último. Enfim, pensa aqui qual que vai ser melhor para você testar pelos próximos dias. Se no meio dos 7 dias você resolver trocar, não tem problema, trocar essa ordem. Então você vai definir qual vai ser a ordem das atividades e quanto tempo você quer demandar para cada atividade. Um exemplo que você pode optar aqui. 5 minutos para a prática do silêncio, 5 minutos para a prática de afirmações, 5 minutos para a prática das visualizações, 20 minutos para os exercícios e 20 minutos para a leitura. Isso tudo somado dá 1 hora. Então você já sabe, se hoje você acorda às 7 da manhã, você vai acordar às 6. Se você acorda às 6, você vai acordar às 5. Porém, sejamos conscientes, você precisa dormir também, tá? Então, para você conseguir acordar às 5 horas da manhã, considerando que um adulto normal precisa dormir no mínimo 7 horas por noite, você precisa estar na cama às 21 horas para você conseguir dormir às 22. E aí, você vai ter dormido às 7 horas. Daí agora você vai definir qual o horário que você vai acordar, qual o horário que você vai dormir, porque isso vai ter que estar na sua agenda, então define. Poxa, se eu tenho que acordar às 5 da manhã, vou estar na cama às 21 horas. Se eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, preciso necessariamente estar na cama às 22 horas. Agora você vai definir em relação à prática da escrita. Você vai precisar de um caderninho, ali de um Moleskine, ou você vai precisar de algum documento ali no seu celular, no seu computador. Define se o seu diário vai ser online ou vai ser físico. Se for físico, já separe, esse é o meu diário. Se for online, já cria ali o documento online. Café da manhã, é muito importante. Tem gente que não consegue acordar e não tomar café da manhã. Já defina se você vai tomar o seu café antes ou depois da prática. Eu, pessoalmente, tomo antes. E em que local físico da sua casa você vai fazer essa atividade. Então tem gente que mora com outras pessoas, né? Então precisa ali, por exemplo, dentro do quarto vai ter o seu esposo dormindo, você não pode fazer junto. Já defina, separa o seu cantinho, esse vai ser o meu cantinho do meu desafio do Milagre da Manhã. Já defina exatamente onde vai ser e prepare esse ambiente, deixe ele limpinho com as ferramentas que você precisa para executar todas as atividades. Então agora, acesse o caderno dessa aula, se preferir pode imprimir para que você possa acompanhar ali o planejamento da sua semana e aplique o que eu falei pelos próximos 7 dias pelo menos.